AMCcast, o podcast da medicina cearense. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do AMCcast, o podcast da Associação Médica Cearense. Nessa edição, nós estamos com a presença do Daci e do Júnior, representando o Ceará Explorer, projeto de excursão pelo litoral cearense, que será apresentado pelo Dr. Ricardo Pessoa, secretário-geral da Associação Médica Cearense. E vamos começar. Então, Daci, como foi que surgiu essa ideia, né, do Ceará Explorer? Eu existia sempre, eu sou uma pessoa muito, de certa forma, muito agitada com relação a... Não consigo... Inquieta. Eu acho que o termo é esse mesmo, inquieta. E em alguma situação da minha vida, isso me veio à cabeça, essa história de caminhar, na verdade. A gente sempre observou que muita gente sai para o exterior para caminhar, né, uma questão espiritual, uma questão realmente de conhecimento, de autoconhecimento, e isso sempre ficou na minha cabeça, né? Passei uma fase da vida um pouco conturbada, história de trabalho e tal, me afastei muito dessa questão física, e acabei me encontrando o Júnior, numa situação muito próxima disso. Ele pode até, inclusive, relatar. Ele acabou sendo um professor meu de spinning, que ainda continua sendo meu professor de spinning, que ele é formado em educação física, e nessas conversas eu acabei conversando, passando para ele essa história do projeto, e começamos a fazer algumas trilhas realmente em serra, região serrana, e isso começou a tomar uma proporção bacana, né? E eu passei fisicamente, comecei a me preparar para isso. Eu passei um trecho da minha vida realmente sem essa preocupação. E a partir daí comecei a ver que isso era algo que podia me acrescentar muito. Mas ainda é uma coisa muito rasteira, uma ideia muito sem muita sustentabilidade, né, de como fazer, que horas fazer, como fazer. E acabei dividindo isso, e a pessoa que me deu atenção nessa coisa foi o Júnior, né, o Valdenor. Ele pode até também já relatar aqui exatamente esse início desse processo, né? Então, o que foi que me veio? Por que não fazer caminhadas, já que a gente faria essas caminhadas, fazíamos essas caminhadas pelas serras, né? Por que não fazer pelo litoral? Já que nós temos um litoral muito bonito, a questão da temperatura é muito bacana, e você consegue, assim, a dimensão de estar caminhando é totalmente diferente, né? A escala humana em que você está participando, ela é totalmente diferente do que você fazer de carro, fazer de moto, fazer num veículo, né? A dimensão é totalmente outra. A atmosfera é outra, né? A imersão é outra e a espiritualidade é outra, né? Então, começamos a juntar todos esses dados, essas dificuldades, e rabiscamos esse projeto. Inclusive, nas travessias dos rios, né? Tentar atravessar a maior quantidade de rios possíveis sem o uso de nada mecânico. E uma coisa, sem apoio, que a gente era soltado, né? A gente era deixado em determinado ponto por uma pessoa não conhecida, tipo um Uber, um táxi, e a partir daí nós enfrentaríamos as etapas. Então foi mais ou menos, o esboço foi mais ou menos esse. O Daci, na realidade são dois Júnior, né? O Valdenor e o... Pode chamar por Júnior. O Júnior, o Valdenor, né? Tu falou aí, o Daci, para gente poder diferenciar, Júnior. Daci do Valdenor, né? Do Júnior.
O Daci é arquiteto, né? Então isso para ele tudo é novo, né? A gente sabe que o Daci sempre praticou atividade física durante a vida, passou um período, sempre foi aventureiro, né? Gostou de moto, na adolescência, fazia trilha de moto e tal, e depois teve quadriciclo, de bug, essas coisas todas. Mas nunca foi um profissional, né? Do ramo, principalmente desses projetos mais arrojados, né? E você, Valdenor, como educador físico, já tinha participado alguma vez de algum projeto desse? Assim, conta um pouco aí da sua história como educador físico e como aventureiro, né? Vamos dizer assim. Pronto, aí o que aconteceu? Como o Daci já relatou, eu fui professor dele de spinning, continuo como professor dele de spinning, e nesse momento que a gente começou a fazer trilha, eu comecei a participar de algumas competições de corrida de aventura, corrida de orientação, e aí tinham etapas que eram feitas em serra, tinha etapas que eram feitas mais no interior, e algumas etapas foram feitas na praia, na região do litoral. E aí casou com a ideia do Daci, que ele sempre colocou, né? Então a gente, de repente, começar um projeto e desbravar o litoral do Ceará. Eu, no começo também não dei muita atenção, né, Daci? A verdade é que ninguém me deu atenção. Não, mas porque você começa a pensar na ideia. O litoral do Ceará tem 600, 700 quilômetros. É muita coisa para você fazer a pé. É uma coisa meio absurda. Assim, humanamente, não muito praticável, né? E aí, quando eu comecei a fazer as etapas de algumas provas no litoral, eu vi que sim, era possível fazer isso. Aí a gente começou a amadurecer mais essa ideia, começar a colocar no papel e ver a viabilidade disso para a nossa escala, né? Porque a gente não ia ter apoio, não ia ter patrocínio, não é nada, ia ser tudo por nossa conta. Tanto a questão de financeira, quanto a questão de estrutura para você organizar tudo sozinho. A gente não teve apoio de ninguém. Etapas que ao todo deram 19. E qual era o nosso principal intuito? Em cada etapa, percorrer a maior distância possível, e para isso a gente tinha que estudar a janela de marés, que é o intervalo entre a maré alta e a maré baixa. E aí, na tentativa de erros e acertos, a gente foi conseguindo ajustar ao longo das etapas para otimizar esse nosso deslocamento. A primeira e segunda etapa, que ainda era a gente em campo, estudando realmente na prática como seria o projeto, foram etapas bem mais desafiadoras e onde a gente viu realmente o que a gente tinha acertado no planejamento e o que precisava melhorar. Por exemplo, a gente perdeu um pouquinho de tempo na primeira etapa dessa janela de maré e a gente acabou tendo que passar por um momento um pouco diferente do que a gente tinha planejado, que foi a travessia do rio. Que no estudo, para o horário da maré, a gente ia pegar só um braço de rio para a travessia. Quando a gente chegou lá, como a maré já estava alta, esse braço de rio se transformou em 3. E aí ficou bem mais desgastante para a gente concluir esse primeiro trecho. Você lembra? Eu lembro que isso aqui foi em Capuí, né? Exatamente em Capuí. Na verdade, assim, foi uma tentativa também no início de muitos erros e acertos, né? A roupa que a gente se lançou na primeira etapa, nós fomos de short, depois percebemos que o short não era o adequado, por conta do sal, né? A questão do sapato, né, também foi outra coisa que foi adaptada, que nós fomos pesquisando e buscando qual a melhor opção. A meia, importantíssima. Situações assim que a gente não poderia, que a gente acabou fazendo nas primeiras etapas, tipo tomar banho de mar. Quanto menos você se molhar, você tem um resultado melhor. Aquele sal que fica na roupa, tudo isso acaba dificultando todo o processo. Então, foi um aprendizado. Na verdade, foi realmente uma aventura, né? Nós tínhamos um esposo, mas em cima de erros e acertos, a gente foi se adequando até uma coisa mais confortável, digamos assim, né? E assim, dentre tantos ajustes, o que ficou certo foi que foram 19 etapas. Dentro dessas etapas, a gente ajustava, de repente, se seriam etapas de 40, 50 ou 60 quilômetros. Dependia da janela de maré e do tipo de terreno que a gente ia que enfrentar. Se fosse um deslocamento que precisasse passar por muitos rios, essa distância ela seria reduzida, porque não teria como você fazer uma travessia e continuar naquele pico, porque realmente o desgaste físico é terrível. E assim, tem coisas que a gente só percebeu
no processo mesmo. Na prática. Na prática, né? Toda beira de praia, por mais seca que ela esteja, maré, ela tem uma inclinação. Então, essa inclinação, foi uma coisa que nós determinamos logo no início, que nós iríamos fazer a caminhada a favor do vento. Então, nós saímos do Rio Grande do Norte, lá de Tibau, e fomos até o Piauí. Então, na verdade, era tudo a favor do vento. Foi uma coisa que já tínhamos estipulado isso, por questão, eu uso óculos, E Marizinha, aí a pessoa puxa o gancho para a arquitetura também. aí né? puxa o gancho para a arquitetura, porque aí em cima disso eu tinha 1000 ideias, porque como arquiteto, não, eu vou fotografar tudo, fotografar a vegetação, fotografar os vilarejos, saber se esses vilarejos são de turismo, ou se são casas de veraneio, né? Então tudo isso nós acabamos fazendo um arquivo de toda a praia cearense, né? Por conta da minha profissão, e eu levei isso, trouxe isso para o projeto também, comecei a... E o Júnior também com a experiência dele, questão física, e ele trouxe muita coisa que deu suporte para que a gente pudesse ir superando todas essas dificuldades. Mas, assim, nada que a gente esmorecesse, né? Passamos por tempestade de raios. Pelo contrário. Pelo contrário, teve situações, pegamos um trecho do litoral totalmente limpo, sem marcações nem aqueles cataventos, nada, Sem interferência humana. sem interferência humana, e de repente uma chuva de raios, né? Então você fica ali, é Deus, né? São coisas que a gente acaba, só Deus pode nos guardar. Então são situações, aí você tem uma imersão espiritual, passa por todo esse processo. Então tudo isso é extremamente rico no processo todo, sabe? O Darcy, qual era você falou aí, o Júlio falou aí sobre era de 40 a 60 quilômetros por etapa. Por etapa. Mas vocês se baseavam pelo tempo, por exemplo, andavam 12 horas, 10 horas, ou era... 10 horas, em torno de 10 horas de caminhada sem parar. A gente não parava nem para se alimentar, porque essa alimentação, digamos assim, toda a carga sendo depositada na perna direita, né, da gente, então isso tudo refletia no físico também. Então nós começamos a perceber que nós tínhamos que nos preparar também fisicamente para conseguir essa vez. Não era só uma coisa, vamos e que vamos, não é assim. Eu entendi. Eles também aqui, Júlio, tem outra pergunta aqui, até baseada nessa questão aí, né? Dá para puxar o gancho aí da mochila e do que vai levar e tal. Se vocês planejaram, lógico, essa pergunta é planejaram onde o caminho passaria, claro, né? Porque é sempre pelo litoral, né? Em nenhum momento vocês saíram do litoral. E se tinha alguns pontos que vocês tinham, algumas regiões com pontos de apoio ou abrigos. Ou não tinha nenhuma programação com relação a isso. A programação que existia era o seguinte, por exemplo, na primeira etapa, a gente foi da divisa, né, que é a praia de Tibau, até a praia de Peroba, até a praia de Peroba em Capuí. Então, a gente ia chegar em Capuí, onde a gente ia encerrar, então ali onde a gente ia dormir. Esse era o único ponto de apoio que a gente tinha, que era quando encerrava a primeira etapa, a segunda etapa. Cada etapa que encerrava era no local que a gente ia dormir, era o único conforto que a gente tinha, de não dormir sem conforto nenhum. Né? Porque isso foi uma coisa que nós determinamos, assim, rapaz, pelo menos dormir, nós vamos dormir bem. Não tem condição de você se recuperar dormindo numa barraca, algo desse tipo. Então, nós determinamos o seguinte, a gente fechava a pousada. Nós vamos chegar aqui, nós vamos chegar, né? Nós vamos pernoitar nessa pousada. Então, essa pousada a gente já fechava a diária lá. Então, o carro, normalmente, a gente deixava nessa pousada. E pegava um carro, um Uber, que nos levava para o ponto inicial. Né? Então, na verdade, esse era o apoio. A pousada nós não conhecíamos, eles não tinham também informação do que nós estávamos fazendo. Né? Só quando a gente chegava que de repente despertava uma certa curiosidade e, de certa forma, a gente contava
toda essa nossa história. Porque existiu também com a gente aquela coisa do seguinte: rapaz, isso é um negócio que nós estamos fazendo, e se a gente não acabar? Então, vamos fazer caladinho e tal, vamos ver, vamos tentar se adaptar. Mas isso começou a tomar uma proporção tanto de riqueza de informações, que nós acabamos tendo, como também de crescimento. Eu acho que isso pode ser levado para muitas pessoas, né? E assim, também a nossa essência do projeto era ter um contato enorme com o espaço que a gente estava percorrendo, com a natureza, com os vilarejos. Então, assim, quanto menos a gente tivesse a possibilidade de ter interferência, de conforto, de interatividade, assim, por exemplo, a gente vai parar na barraca de praia para tomar um refrigerante? Não. Porque isso aí a gente ia acabar se desligando do propósito. Do objetivo, né? Entendi. Quais as outras perguntas aqui? Fernando, tu tem alguma aí para a gente ir alternando ou eu posso ir fazendo? Eu quero fazer uma pergunta. Darcy Júnior, vocês tiveram algum tipo de... claro, o Júnior como preparador físico, tenho certeza que ele fez a avaliação, né? Mas vocês fizeram outros tipos de avaliações em relação à saúde para fazer esse desafio? Avaliação cardíaca, respiratória. Eu sou hipertenso, né? Eu já tomava medicamento há algum tempo e, na verdade, assim, eu tinha um sobrepesozinho, assim. Então, eu me preparei e passei para os meus médicos, todos eles, do que eu estava pretendendo fazer. Muitas vezes eles chegavam, pai, que doidice e tal. Mas, assim, eu sempre fiz regularmente esses exames, né, com o meu cardiologista, tudo isso eu faria esteira. Mas, assim, acabei me preparando fisicamente e também recebendo conselhos do meu dia a dia, já com relação ao que os médicos me passaram, né, os meus médicos. Inclusive, todos eles tinham conhecimento do que eu estava passando, né? Então, na verdade, eu não fiz uma coisa específica para o projeto, mas eu me tratei um bom período para poder entrar nesse processo, né? Até fisicamente, eu mudei meu tipo de física, né? Acabei fazendo um pouco mais de musculação, acabei mudando a alimentação também, né? Consegui reduzir meu remédio de pressão. Eu tomava uma miligrama maior, acabei reduzindo, tirando o diurético do remédio de pressão. E outra coisa, e a qualidade de vida mudou. Isso aí não resta a menor dúvida. Essa coisa da saúde é diretamente ligada do bem-estar. Oxigenação. É diretamente ligado. Isso com certeza. Mas nós tivemos alguns perrengues, assim. Pois essa era a outra pergunta, Júnior, do perrengue, é que eles perguntaram aqui quais as maiores dificuldades, assim, dificuldades que eu vou até ampliar a pergunta, porque eles colocaram aqui como dificuldades que vocês passaram. Certo. Mas eu vou ampliar a pergunta no que sentido? De coisas que vocês não imaginavam que fosse trazer dificuldade, não assim de atravessar um rio, mas coisas que vocês não imaginavam, tipo até o próprio sapato, né, o tênis, e passaram a se tornar dificuldade, vocês tiveram que se adequar, e também dificuldades grandes, realmente, que pode ter passado. Se perdido, não dá para se perder, porque está do lado do mar, né? Então não tem como você se perder. Mas você pode achar que está longe como é que se diz, das cidades, né? Ou de alguns vilarejos. E se isso trouxe alguma angústia, saber que estava muito longe, se tivesse algum problema naquele local, vocês não teriam acesso a socorro, né? Principalmente porque vocês sabem que ninguém sabia, né? Sério, eu tinha uma angústia no início grande, assim, e isso me levou até, depois eu vou passar a palavra para o Júnior, assim, só para fazer aquilo. Eu sempre ficava pensando assim, se o Júnior sofreu um incidente, o celular 90% não pega. Sem sinal. Sem sinal.
90%. Então, se ele tivesse algum incidente, eu deixo ele lá. Isso quando eu estava caminhando, isso passava muito na minha cabeça. Eu deixo ele lá e vou buscar socorro, ou eu fico com ele ou até aparecer alguém. Que estratégia eu vou tomar? Quando nós estávamos chegando em Parajuru, o Júnior gosta muito de fruta. Ele estava comendo uma goiaba e ele pegou o fundozinho da goiaba, uma coisa simples, e foi jogar aquele fundozinho da goiaba. Quando jogou, o pé travou na areia frouxa, torceu o joelho inchou na memória, faltava 3 quilômetros para chegar. Graças a que faltava 3 quilômetros para chegar no ponto que nós íamos pernoitar. Mas, assim, teve que ser ajudado, chegaram lá. Então, na verdade, existiu muito disso, assim. E perrengues também, que é aquela coisa, como nós estamos tratando diretamente com a natureza, então, Tudo é imprevisível. Tudo é imprevisível. Tudo. Né? Tudo é muito imprevisível. Né? Então, a gente tinha essa noção exata do que estava acontecendo e que poderia acontecer, mas nada acontecia como a gente imaginava. A verdade é essa. A gente tinha uma mínima margem de segurança, que era o planejamento, mas mesmo dentro dessa margem, existia a possibilidade de outras coisas acontecerem. Como, por exemplo, teve a etapa de Trairi, que uma coisa que, teoricamente, não geraria problema nenhum. Foi a troca da palmilha de um dos tênis do Darcy. Não ia gerar problema nenhum. Mas o que acontece? O tênis ele é todo fabricado, para aquele tipo de necessidade. Se você muda um item e vai usar ao longo do tempo, vai gerar um tipo de desconforto, de desgaste para você. O que aconteceu? Darcy foi para essa etapa com a palmilha trocada e gerou um monte de bolhas debaixo do pé dele, que chegou, quando a gente atravessou o Rio Mundal, que ainda faltavam uns 12 quilômetros para chegar na Praia da Baleia, o Darcy estava quase impossibilitado de pisar no chão. Era uma bolha de sangue, a planta do pé. E eu ainda tive que caminhar, não tinha mais cidade, não tinha como voltar. Então, é enfrentar. E aí um trecho que demoraria no máximo 1h30, demorou quase 4 horas. Exatamente. E assim, torcendo para chegar logo, né? E foi o que? O simples. Eu adquiri esse tênis, que é um tênis apropriado para esse tipo de caminhada. O que foi que aconteceu? Minha palmilha comeu a palmilha que vem no tênis. Eu digo, besteira. Eu vou para outra etapa, vou comprar uma palmilha na sentada. Peguei uma palmilha daquelas que tem e joguei a palmilha. Ela simplesmente foi uma churrasqueira no meu pé. Né? Ela esquentou de tal forma e criou esse. Então, na verdade, tudo isso, por mais que a gente tentasse abrir uma janela grande de possibilidades acontecia a coisa, acabava acontecendo e a gente tinha que tomar essas decisões lá em loco. E questão de segurança, a gente aprendeu na prática que não deve abrir exceção nenhuma. Nenhuma. Não deve o quê? Abrir exceção, né? Sim, claro. Outra exceção que a gente abriu foi a questão do colete. Porque, todo mundo sabe nadar, a gente vai atravessar rio sempre na maré baixa, então não tem necessidade de colete. E a gente viu na prática, um erro gravíssimo nosso, a gente reconhece, que o colete é um item de segurança obrigatório. Que foi da Ilha do Guajiru. Que a maré a Ilha do Guajiru, o rio era maior, né? Na verdade, é um conjunto de ilhotas, na maré baixa, um conjunto de ilhotas, que quando a maré sobe, desaparece, vira um mar d'água. E a gente se viu preso na penúltima ilhota para chegar realmente na Ilha do Guajiru. E a maré subiu de tal forma que a gente não conseguia nem avançar, nem voltar. Não tinha o que fazer. A gente ia ter que dormir nessa região de Manguezal. E sem conseguir ter acesso a sinal de celular para avisar ninguém, nem para o pessoal do hotel, nem para a família do Darcy, nem para a minha família. A nossa sorte foi que com uns 20 minutos mais ou menos, passou um barco pesqueiro, eles conseguiram ouvir o nosso pedido de socorro e veio ao nosso resgate, mas se não fosse por isso, talvez a gente tivesse dormido lá. Não, e essa história de ir ao barco pesqueiro, né, esse lagosteiro, fez com que a gente voltasse para o leito do rio. E foi aí o grande, talvez, não sei se erro ou, acho que imprudência. Eu vou chamar de erro, imprudência. O que foi que aconteceu? Nós estávamos sem colete. A dificuldade foi tamanha e o esforço foi tamanho que eu acabei tendo câmbio nas 2 pernas. E se não fosse o senhorzinho do barco lá, que ele trouxe o barco
deu uma ré no barco lá, Ficou quase no banco de areia. quase no banco de areia, e eu com aquela hélice, aquela coisa toda, e eu tentando me segurar e não tinha corda para me levar para o barco, e ele se debruçou no barco e acabou me resgatando assim de forma... É um anjo da guarda. São coisas assim, que, na verdade, é importante que seja dito. Foram 3 situações que eu aprendi muito, que eu trouxe para mim, eu trouxe para a minha vida, depois de ter feito esse projeto. Essa aí, Júnior, era a próxima pergunta, que era quais as experiências e as lições, né? Pronto. Que você tirou disso aí. Eu vou deixar o Júnior, depois eu quero mais. Então, eu tirei de lição isso tudo, nesse processo todo, assim, coisas que hoje eu trago do meu dia a dia. Primeiro, eu percebi, eu sempre fui uma pessoa como muito incomodada, né? Assim, sempre muito atrás de busca, muito curioso, muito. E eu aprendi que não precisa, primeiro, de muito para viver. Isso aí é uma coisa que eu trago comigo. Quando nós íamos montar a mochila, né, que nós tínhamos que botar peça a peça, peso a peso, porque começava com a água. A gente saía com 2 litros d'água. 2 litros são 2 quilos. Já começava com 2 litros d'água. Né? Então, tudo isso, tudo que a gente colocasse, isso podia trazer um transtorno para a gente futuro. Então, só a montagem dessa mochila já era algo assim que a gente tinha que ter, tinha que ponderar. Né? Isso foi uma coisa que eu aprendi muito na vida. Não precisa de muito para se viver. A outra coisa que eu aprendi, isso ficou muito nítido, pela escala humana, quando você anda na praia e você faz uma imersão dessa na natureza, como a gente fez, eu percebi a questão das minorias. Né? Passavam pela gente aquelas carreatas de carro, de troller, e passando por cima de ovo de tartaruga, por cima de corais, os corais vivos, lá, coisa mais linda, estrela do mar. Nós pegamos um trecho, pelo amor, tem no Instagram, se as pessoas pudessem ver, porque parece uma estrela de 40 centímetros, laranja, elas voltando a maré seca com rapidez, essa parte do litoral, ele é muito plana. Em Capuí. Então, ela sobe muito rápido e desce muito rápido. Quando ela desce, as estrelas ficam expostas, e elas saem caminhando, voltando para o rio, em busca da água, e aquilo ali passa carro por cima, eu digo, meu Deus do céu. E eu já, assim, a gente já tinha participado de algo disso, né? E me veio a memória, eu digo, meu Deus do céu. E a outra coisa que no âmbito da competição acaba não observando. Né? Assim, aliás, você não contempla nada. Né? Fica automático. Fica automático. Você entra no carro, você se sente seguro naquela cápsula, você não vê nem o que está do lado de fora, você não fica não interage. E a outra coisa, que isso aí é uma coisa que a gente sempre tem, mas pouca gente acha que tem a percepção exata. É a presença de Deus. Isso não tem, isso nós passamos por situações que não tem como, não dá para negar a presença de Deus constante num processo desse. Sabe? Nós tivemos um trecho, conta a história dos 24 quilômetros que está associado. Foi na segunda etapa, a gente estava na divisa entre Capuí e Aracati. A gente tinha esquecido a água. Não, a água tinha acabado. A água tinha acabado. A água já tinha acabado. E era um trecho de sol muito forte. Muito forte. E a gente também perdeu um pouquinho o tempo da maré. Ficamos um pouquinho presos em um paredão, né? Falésia. E a maré jogando a gente contra a falésia. E aquilo gerou um desgaste absurdo. Porque a gente tinha que passar por aquele trecho para conseguir chegar no destino final, que era em Aracati. E aí, nessa canoa, uma canoa quebrada. E aí, nesse trecho, era mais ou menos a altura de Retiro Grande, né? E, teoricamente, tinha uma vila ali em cima da falésia, que quando a gente subiu na esperança de encontrar água, né? Alguém que vendesse, alguém que oferecesse água pra gente, a vila estava com aspecto de abandono. Não tinha ninguém, tudo fechado. Nossa, o que a gente vai fazer? Porque ainda falta aí uns 18, 20 quilômetros para a gente terminar e sem água. Difícil, sob sol forte, difícil. E quando a gente desceu de volta
para a linha do mar, né, na região de praia mesmo, a gente encontrou uma família, um pescador com uma esposa grávida e uma criança, e botando o barquinho na água, né, tentando botar o paquete na água. Sozinho, não era muito esforço, a gente, no meio do nosso cansaço, a gente resolveu ajudar o rapaz a colocar o barco na água. Aí contamos um pouco do nosso projeto, falamos que a gente estava passando também por um tipo de necessidade, estava precisando de água. E, rapaz, não seja por isso que tenho aqui um monte de garrafa de água para levar para o mar, mas eu posso oferecer para vocês. O curioso, era uma região totalmente inabitada. Era. Então estava lá um casal, a grávida, com o meninozinho no braço, e o rapaz botando um paquete, que é aquela jangadinha pequena. Eu frequento o litoral há muitos anos, desde criança. E a jangada faz parte da minha vida. Frequentei muita prainha, que tem muitas jangadas e tal, a pesca artesanal é muito forte. Eu nunca ouvi falar que uma pessoa levasse um fardo de água mineral em garrafinha para o mar. Eles levam geralmente um tambor, tipo uma quartinha, né, com água que eles levam da cidade. Mas porque sai caro, né? Inclusive, assim, o custo disso é muito alto. Como é que um camarada, depois nós ficamos analisando, porque não tinha outra forma dele nos dar água, se ele tivesse como é que o camarada está com um fardo de água mineral em garrafinha, né? Numa situação daquela. Então, realmente, são essas pequenas coisas que você começa a perceber. Foram o anjo da guarda da gente, bem como esse barco que nos resgatou. Interessantíssimo, realmente Então você começa a ter esses sinais que a natureza lhe manda, né? E você começa a ter mais sensibilidade para perceber esses sinais. Entendi. Então isso é que é importante, assim, que eu tirei muito desse projeto. É uma coisa que acaba até preparando a gente para a rotina dentro da cidade, a rotina do nosso trabalho. Às vezes a gente se pega reclamando por coisas que aí a gente lembra do projeto e para. Não é tão complicado assim, não é tão difícil assim. Dá para a gente resolver. Dá para passar por isso. Nós estamos entrando aqui na reta final aqui do podcast, há uns 10, 15 minutos. E realmente, com certeza, muitas histórias, né, para contar, principalmente do ponto de vista de aprendizado, né? Não só da aventura em si, mas do aprendizado para a vida, né? Principalmente espiritual, né? Porque toda vida que a gente anda muito, você fica isolado, você pensa, né? Você interioriza muito. Agora, quais as experiências marcantes que vocês tiveram do ponto de vista de natureza? Porque, com certeza, você já relatou um aí das Estrelas do Mar, né? Mas vocês, com certeza, tiveram acesso a locais que nem carro, nem moto tem, né? Nem quadriciclo, tem mais dificuldade, até moto, talvez. Então, em que situações, assim, o que vocês viram, assim, de diferente também, que marcaram da natureza? Tem alguma coisa, assim, que vocês lembrem, assim? Com certeza tem muitos, mas alguma coisa, assim, que lembrem? Depois da Ilha do Guajiru, que é uma região que tem muito manguezal, tem muito rio, fica mais difícil para o pessoal transitar de carro. Então, é um local realmente bem selvagem, tem uma presença muito forte dos animais, principalmente aves migratórias, tartaruga, a gente encontrou muito nesses trechos. E, assim, um trecho de 10, 15 quilômetros sem rastro de carro nenhum. Foi uma coisa que nós relatamos. Assim, nós conseguimos detectar em torno de uns 15 quilômetros a 20 quilômetros. Foi o único trecho que nós não vimos rastro de carro, realmente. Nem edificação, nem nada, nem fazenda, nem eólicos e neólica, nada. Só animal. Muito curioso, né? Porque na época dessa, em pleno século XXI, né? Ainda mais no estado litoral como o nosso, tem muita prática. Ele fica entre dois rios bem caudalosos, assim, que é Aracatiaçu e Aracatimirim, mais ou menos situado nessa região. Então, talvez por ser um trecho pequeno, assim, de 15 quilômetros, 20 quilômetros, pequeno não, é tão longo, mas assim, o acesso seja difícil, então as pessoas acabam contornando, subindo, mas não, já dentro ela avança no mar. Avança no mar. Ela já tem, inclusive tem aqueles cataventos já dentro do mar, né?
eu me surpreendi depois de Camusim. Assim, para mim foi uma surpresa, eu não esperava tanto daquela região. Depois de já ter visto tanta coisa. Depois de já ter visto tanta coisa, porque assim, a gente vem de um colorido exuberante ali no litoral leste, né? Icapuí, Redonda. A cor das falésias vão mudando e ela vai tomando uma proporção que a gente muitas vezes pensa até que está num ambiente lunático, assim, fica tudo muito branco, de repente fica tudo de um alaranjado muito forte, né? A gente vê de uma explosão de cores, assim. Isso eu ficava alucinado quando eu via esse laranja junto com o verde da vegetação atrás, aquele azul fantástico do mar e o céu de brigadeiro sem nenhuma nuvem. Então isso me dava era uma atmosfera realmente fantástica. Mas o litoral de Camusim, depois que você passa, ele é menos frequentado, digamos assim. Tem uma praia em Capuí, e depois de Camusim, né, Curimãs, que é uma praia que me surpreendeu, realmente, né? E eu queria relatar um fato também que foi de uma surpresa assim absurda. Nós passamos por um trecho também dessa região lá de Capuí que começamos a perceber umas pedras rosa, mas a pedra, rochas grandes, bem rosa. De repente tem um fio de água rosa, rosa, rosa. Eu digo, rapaz, aí começamos a perseguir esse fio. Quando chegamos dentro, tinha um lago rosa com a vegetação verde, mas rosa. Isso, inclusive, tá também, nós conseguimos... Tá aí no nosso Instagram. No nosso Instagram. Aí uma coisa que você não percebe, quando fomos pesquisar o que seria isso, é um tipo de alga que solta nessa água e ela torna a água rosa. Mas era tão bonita essa explosão de cores com esse jogo que eu estava falando do terreno alaranjado. Com um negócio surreal. É surreal. É algo assim que... experiência que só passando para... E alguma... Já que você, por exemplo, é arquiteto, né? Então, você falou aí nas cores, na parte do vento, das fotos e tal, mas aconteceu alguma coisa que lhe surpreendeu do ponto de vista de arquitetura, das construções dos pescadores, alguma coisa diferente que você não tivesse visto? Eu tive mais um pouco, onde tinha área edificada, um pouco mais de decepção, porque as pessoas, por não respeitarem, né, a força da natureza mesmo, a gente viu muita coisa invadida, né, por conta da água, né, mas a cada situação dessa que nós caminhávamos é um tipo de edificação diferente. Isso é muito interessante. Eu estou falando do tipo de edificação mesmo, assim, a forma que eles os pescadores, eles a casa. Exatamente. Quando a gente passa de Camusim, que tem muito vento, né? Tem um trecho que tem uma quantidade grande de vento, e depois de Curimãs o vento acaba porque cria umas baías grandes, aí já não tem mais barco à vela, já são barcos com motor, a gente começa a perceber toda essa mudança, e o tipo de edificação, a inteligência popular, né? A sabedoria popular, de jogar a casa para onde o vento vem menos, de proteção dessa areia que é jogada em cima dela. Tudo isso é bem perceptível nos pescadores. E também o tipo de edificação, eles trocam de pau a pique, onde tem uma incidência muito grande. Aí já tem trechos que são com palha, a coberta é de palha. Então, tudo isso vai mudando de acordo com a conformação do ambiente. É muito interessante, é uma riqueza, tanto que, na verdade, a nossa ideia não era trazer isso como experiência para a gente. A coisa se tornou de tamanho, assim, informação que nós começamos a adquirir, que nós tínhamos que transmitir para as pessoas, tínhamos que mostrar isso para as pessoas. Tivemos que documentar no Instagram em Ceará Explore. Exatamente, para que a gente pudesse mostrar alguma coisa, porque tanta experiência, e tanto arquivo, não podia ser perdido, né? Entendi. Realmente não dá, isso aí tem que ser divulgado, né? Tem que ser divulgado, exatamente. Deixa eu fazer aqui, que nós estamos nos últimos 5 minutos. Duas perguntas aqui para os dois, certo? Certo. Os dois. O que vocês passariam para os estudantes de medicina, entendendo a medicina não como uma profissão que, assim, lógico,
Porque a medicina é muito mais holística do que só passar remédio, né? Ela é muito mais completa do que você. Então, você precisa. A gente costuma dizer que aquele médico que só lê ou só sabe medicina, nem medicina ele sabe, né? Porque a medicina o cara precisa entender um pouco de história, precisa entender de psicologia, precisa ler outras coisas para que ele possa fazer um tratamento mais adequado para aquele paciente. Então, baseado na experiência de vocês, não só dessa parte espiritual, mas da parte organizacional, de enfrentar desafios, de projetos, que a gente sabe que toda profissão, para todo estudante, ele tem cheios de sonhos, né? Isso vale para qualquer estudante, não só o da medicina. Quais as mensagens que vocês passam, né? Não só do ponto de vista espiritual, como de organizacional ou de sonhos a realizar, né? Bom, eu penso que, em primeiro lugar, seja a questão de você estar sempre disposto a aprender. Aprender não no sentido teórico da palavra, mas o aprendizado diário, do dia a dia, da troca, da convivência com as pessoas, você abordar o paciente e ouvir o que ele tem para lhe contar, além dos sintomas clássicos do que ele está trazendo para você, porque sempre, quando você interage com alguém, você acaba tendo um tipo de aprendizado. Então, assim, você tem sempre que estar aberto para isso, porque, às vezes, você acha que sai da graduação e está tudo realmente a sua jornada como profissional, a sua jornada como pessoa, né? Então, você tem sempre que ter isso em mente, ter a humildade de perceber que o aprendizado ele é constante, ele não cessa nunca. Eu acho assim, você ter a humildade de escutar, isso o projeto nos deu. Muitas das tomadas de decisões que a gente teve que tomar, a gente tem que, nós estamos só nós dois, era uma decisão, então isso, escutar o outro, eu acho que é algo assim que o mundo de hoje está perdendo. E uma coisa que eu levo também, eu vou falar um pouco da parte da saúde mental e da saúde física, eu acho que nunca é tarde para você tentar encontrar um equilíbrio, certo? Eu acho que você não pode se entregar. O corpo é uma máquina fantástica, eu tenho prova disso. Eu resolvi fazer um projeto dessa magnitude. Eu tinha 53 anos, quando eu comecei a pensar, 53, 54 anos. Então, na verdade, nunca imaginei que nessa altura do campeonato eu pudesse fazer, nem imaginei que eu tivesse equilíbrio emocional também para fazer. Mas tudo isso é trabalhado, né? E acho que a medicina, ela está muito associada a isso, né? É a capacidade que você pode transmitir para os seus pacientes de que ela é dinâmica, que hoje você está de uma forma, mas amanhã pode estar de outra. Muitas vezes acontece, você faz um exame, você vê uma coisa, hoje, amanhã você vê outra, né? Então, eu acho que esse dinamismo dessa máquina fantástica que é o ser humano, ele tem que ser tratado com muito carinho e com muito zelo, né? Ela proporciona muito mais do que a gente imagina, ela pode proporcionar muito mais. E acho, assim, como você encara o processo, porque você tem que ter esse equilíbrio também psicológico da coisa, né? Eu acho que você, ela pode ser, a qualquer momento, ela pode ser treinada para algo espetacular, que você nunca imaginaria que pudesse acontecer, né? E ela tem o poder de regeneração, assim, de revitalização, de se reinventar. Eu acho. Estamos com o Darcy, são dois aventureiros, né? Um arquiteto e um educador físico que atravessaram o litoral cearense, mais de 600 quilômetros a pé. É o Darcy e o Júnior, né? Um arquiteto e um educador físico. Então, a última pergunta, na verdade, eu achei interessantíssima essa pergunta, também é de um aluno. Qual dica vocês dois dariam para vocês, vocês dois hoje, dariam para vocês antes
de terem feito de terem passado por essa experiência. Entenderam a pergunta? Entendi. Entendeu? O que hoje vocês diriam para vocês, que vocês eram diferentes antes da experiência, né? O que hoje vocês diriam para essa pessoa que eram vocês mesmo antes da experiência? Não sei se eu consegui passar aí Eu vou responder, a minha vai ser muito, muito direta. Rapaz, quanto tempo eu perdi? Eu poderia ter conversado. Eu encontrei no andarilho uma válvula de escape. Eu acho que eu poderia ter sido um pouco melhor se eu tivesse feito mais caminhada. Se eu tivesse, não caminhada, desculpa, se eu pudesse ter me integrado mais com a natureza. Eu acho que é isso aí. E hoje não perde tempo, né? E hoje não perco tempo. Hoje eu não tenho, meu tempo é para isso. Eu acho. E você, mas João? tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Eu faço das palavras do Daci as minhas também. Sempre se permita experimentar, sempre se permita se reinventar, sempre se permita ser uma pessoa melhor. Então, esteja sempre aberto a boas experiências. Se alguém, outra pergunta, existe a possibilidade que se alguém que porventura tem escutado esse podcast tenha interesse em integrar nesse projeto para mais alguma, isso é possível ou não é possível? A gente está estudando a possibilidade de abrir alguns trechos, né, para levar as pessoas para conhecerem, passarem um pouco pela experiência que a gente teve, ter essa possibilidade de imersão, mesmo que seja numa escala um pouco mais reduzida, mas assim, baseado partindo do pressuposto que a rotina, o dia a dia na cidade é tão assim extenuante, eu acho que por menor que seja a experiência, já vai ser uma experiência bastante rica para qualquer pessoa. Então a gente tem ideias de fazer esse tipo, de abrir esse tipo de experiência para as pessoas. O nosso Instagram é Ceará Explore, a gente contou todo esse percurso que a gente fez ao longo de quase 3 anos, porque teve a pandemia também que fez a gente parar um pouquinho. A gente contou tudo lá. Também estamos planejando fazer um novo projeto até o final do ano. Não vamos falar ainda, porque a gente ainda está vendo a possibilidade e a viabilidade. Mas cola aí no nosso Instagram, Ceará Explora, que a gente divulga tudo lá. É o nosso Explorers, né? É como a gente trata os nossos seguidores. Ótimo. Isso é isso. Pois então, nós agradecemos aqui, em nome da MC, viu, da Associação Médica Cearense, a oportunidade de vocês dividirem conosco essa experiência fantástica aqui, principalmente tendo sido feita aqui no nosso rico litoral e no nosso querido Ceará, né? A MC agradece e a gente aqui vai encerrar mais um podcast da AMC Jovem. Então, a gente agradece o Daci e o Júnior por essa companhia, fantástica companhia, super agradável e cheia de surpresas, né, que vocês nos trouxeram aqui nessa noite. Muito obrigado. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, estamos às ordens. Nós também agradecemos pela oportunidade de veiculação dessa nossa experiência, dessa nossa aventura, de poder compartilhar com vocês quão rico é o nosso estado, quão rico é o nosso litoral, o nosso povo que batalha, que luta diariamente para trazer uma boa vivência, uma boa relação com seus familiares. Então, assim, é muito importante que mais pessoas conheçam as riquezas do nosso próprio povo, as riquezas do nosso próprio lugar. Exatamente. Quando a gente tem conhecimento, a gente aprende a preservar, a gente aprende a cuidar. É por aí. É por aí. Eu também venho só agradecer e quero que isso tenha despertado pelo menos uma sementezinha em quem venha nos assistir, que não deixe, não se encabule em frente, bote seus projetos para frente. Tudo é possível. Tudo é possível.